Me chamo Vanessa Ribeiro e é com grande satisfação que estamos voltando hoje com o projeto Papo Cabeça, uma iniciativa da Cognitiva Ciência que objetiva tratar de diversos assuntos ligados à psicologia, trazendo sempre temas relacionados aos nossos cursos. Lembrando que todos os cursos que a Cognitiva Ciência possui está na descrição do vídeo aqui embaixo e podem ser acessados com os links disponibilizados. Alguns dos nossos cursos são realizados em parceria com a Artimed e com a Associação Viver Bem do Hospital das Clínicas. Hoje, para dar início à edição do Papo Cabeça, estamos com a professora Fátima Vasques, psicóloga com 30 anos de experiência clínica, possui graduação em psicologia pela Universidade de São Francisco, especialização em terapia cognitiva construtivista e em psicologia clínica pela Universidade Paulista, coordenadora do curso de especialização em terapia cognitiva do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, psicóloga, colaboradora e coordenadora do grupo de estudo do comer compulsivo e obesidade do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E também o professor doutor Hermano Tavares, que possui graduação e residência médica em medicina pelo Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, professor associado livre docente, coordenador do Programa Ambulatorial Integrado dos Transtornos do Impulso, PROAMIT, e dos Programas Ambulatorial do Transtorno do Jogo, PROANJO, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. No Papo Cabeça de hoje, abordaremos o tema impulsividade, relacionando conceitos, psicopatologias e exemplificação a partir das dependências comportamentais. Agora, passo a palavra para a professora Fátima Vasques. Olá, irmão, é um prazer te receber aqui. Hoje, na realidade, eu acho assim, super importante que a gente possa falar um pouco dos transtornos do impulso, né? E, evidentemente, não poderia deixar de chamar aquele que, para mim e para muitas pessoas, é referência nesse assunto, tá? Acho que tem algumas coisas, irmão, que pode ser que não fiquem muito bem explicitadas, tá? Em termos do que é o transtorno de impulso, né? Como é que isso é visto, por exemplo, no manual estatístico, no 15º, no anterior, no 14º, né? Se existe alguma diferenciação naquilo que é dito no 15º ou no 14º anterior, né? Por exemplo, no CID-10 ou CID-11. Como é que é esse movimento, irmão? Então, esses transtornos do impulso, que já receberam diferentes nomes, né, são até hoje uma categoria difícil de definir, né, porque você tem diferentes diagnósticos que, ora, foram incluídos nesse grupo, horas que foram excluídos desse grupo. E é difícil porque o fenômeno da impulsividade, do ponto de vista clínico, ele é complexo mesmo, né? Mas a gente vai aqui hoje tentar destrinchar um pouquinho essa complexidade, né? Eles surgiram como uma categoria lá em 1980, na terceira versão do DSM, chama-se Transtornos do Controle do Impulso, não classificados em outro lugar. Então, já tinha uma série de dicas no nome, né? A primeira coisa é que essa história de impulsividade, né, entra como uma espécie de antonímia, ou o contrário do controle. Então, impulsividade clínica é vista aí como sinônimo de descontrole ou o contrário de controle. Mas tem mais um detalhezinho que diz assim, não classificados em outro lugar. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que os transtornos que foram originalmente alocados aí tinham como unidade psicopatológica central a impulsividade, mas o próprio DSM reconhecia e ainda reconhece que existem outros transtornos que cursam com muita impulsividade, mas que, por questões da divisão, né, dos ovos, não foram parar nessa cesta, foram parar em outra cesta. O fato de estar em outra cesta não quer dizer que também não tenha elementos impulsivos relevantes. Por exemplo, dependência química não está nessa cesta,
mas tem elementos de impulsividade evidente. Bulimia nervosa, transtorno compulsivo alimentar periódico não estão nessa cesta, mas tem elementos de impulsividade muito evidentes. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, os transtornos externalizantes da infância e adolescência e os transtornos de personalidade do grupamento B, como o transtorno de personalidade antissocial, o transtorno borderline de personalidade, só para ficar em 2, porque tem os outros, também todos eles ali têm fenômenos impulsivos, mas não estavam incluídos. O que estava incluído e permaneceu incluído dos anos 80 até 2013, ano em que foi feita uma revisão, né? Que aí saiu o DSM-5. Até lá, por praticamente 30 anos, o que se entendia como transtorno do impulso, transtorno do controle do impulso não localizado, não classificado em outro lugar, era o jogo compulsivo, também conhecido como jogo patológico, os dependentes de aposta, né? O transtorno explosivo intermitente, que é a famosa síndrome do pavio curto. O menino, a menina é uma gracinha, mas pisa no calo dele, explode. Aí fica ignorante, e aí depois se arrepende, isso prejudica muito os relacionamentos pessoais, etc. Então, jogo patológico, transtorno explosivo intermitente, cleptomania, que pode ser entendido como a compulsão por realizar furtos. Furtos de coisas que realmente você não precisa, que não tem valor monetário relevante, mas você quer pegar porque você sente uma atração irresistível, né? Outro que estava aí incluído, a tricotilomania, a perda de controle sobre o hábito de arrancar cabelo, mas arranca tanto que acaba fazendo uma área de rarefação no polo cefálico, na sobrancelha ou em outra região do corpo, né? Bom, mas aí você olha para essas variações todas, cleptomania, quer dizer, a pessoa que furta, a pessoa que aposta, a pessoa que arranca cabelos e a outra que perde as estribeiras e embolacha o coleguinha do lado, e você diz, mas isso aí é um saco de gatos, né? Isso não parece fazer muito sentido, exceto, sim, pelo fato que eles estão todos perdendo o controle, mas perdendo o controle de coisas muito diferentes, né? E a primeira coisa que a gente faz é admitir, é meio diverso mesmo, é heterogêneo e causa um pouco de incômodo. Se elas têm alguma coisa em comum ou não, estamos há 30 anos tentando investigar o que elas possivelmente teriam em comum, né? Mas dá para... Pode falar. Não, pode falar. Dá para subdividir esse grupo em subgrupos que já são um pouco mais coerentes, né? Então, você pega essa história aí do transtorno do jogo compulsivo, né? Ou do jogo patológico, todos os nomes diferentes para a mesma coisa, que é a compulsão pelas apostas. Você pega a compulsão pelos furtos, pela emoção, né? De pegar uma coisa escondida. E nós podemos falar de um grande campo das dependências comportamentais. Dependências de coisas que são gratificantes. Embora não estejam diretamente classificadas aí, porque ainda não tinham, na época, critério diagnóstico estabelecido, a gente pode colocar aí também não só a compulsão por aposta, a compulsão pelos furtos, a compulsão por comida, a compulsão por compra, a compulsão por sexo. É o grande domínio das dependências comportamentais. Eles perfazem um grupo bem, esse já mais uniforme e interessante. Todos são interessantes, mas assim, interessante porque aí você consegue verificar o que eles compartilham. Aí depois você tem um outro domínio, do qual o carro-chefe é o transtorno explosivo intermitente, mas vamos dizer assim, é o domínio daquelas condições em que a pessoa não controla a sua agressividade, seu impulso agressivo. Perfeito. E esse impulso tem 2 direcionamentos possíveis. Eu estou que não me aguento, preciso sentar o Mário em alguma coisa. Eu posso bater nas coisas e nos outros, que é a impulsividade voltada para fora, e eu posso me chicotear, me bater, me cortar, me queimar, assim. Ou seja, eu pego essa agressividade, então, volta para mim mesmo. Então, ou heteroagressividade ou autoagressividade, é uma subdivisão. Mas é esse outro grupo do pessoal que não está gerenciando a agressividade. E o terceiro grupo, o carro-chefe é a tricotilomania, é aquele pessoal da futucagem compulsiva, que futucagem compulsiva não é termo muito técnico, vamos ser mais técnico, nós vamos de movimentos repetitivos com foco no corpo.
É o que sua mãe, sua avó, sua tia falava assim, menino, para com isso aí, que coisa feia, que cacoete horroroso, né? É arrancar cabelinho, é roer unha, é ficar escarificando a pele, mordendo lábio e bochecha, movimentos repetitivos. Então, nós tínhamos esses 3 campos e ficamos estudando esses 3 campos até 2013. O que aconteceu em 2013? DSM-5. Mas antes de entrar no DSM-5, você queria fazer alguma pergunta? É isso? Na realidade, assim, você estava falando, e aí me passou uma coisa me passou um pensamento na cabeça, tipo assim, e o suicídio? Ah, Ele entra em algum lugar aí? o suicídio ele não é considerado um diagnóstico em si, ele é um comportamento Momento. Sim, que surge, assim, importante dizer, tá? Ah, deixa eu ver, vou fazer uma conta aqui, aproximadamente 1/6 das tentativas de suicídio não são vinculadas necessariamente a um transtorno psiquiátrico. Pode perfeito. ser um problema em si, um momento de crise da vida. Mas os outros 5/6, em geral, estão associados a um transtorno psiquiátrico, e quando isso acontece, ele é um marcador de gravidade. Então, quem tem maior risco de suicídio? Quem tem um transtorno mental, um transtorno psiquiátrico e grave. Quanto mais grave for, maior é o risco de tentar suicídio. Embora a depressão em si seja mais naturalmente identificada ao suicídio, ela não é a única coisa e não necessariamente a que tem mais risco, sabe? Esquizofrenia grave, quadros psicóticos graves têm alto risco de suicídio, pacientes com transtorno alimentar, né, têm alto risco de suicídio, dependentes químicos têm alto risco de suicídio, né? Mas o fato de que existe também o comportamento isolado sem outras coisas, você pode pensar talvez em determinantes sociais no suicídio, você também pode pensar que o suicídio, talvez particularmente naqueles pacientes que têm comportamento suicida recorrente, repetitivo, né, e que dão um trabalho enorme, dá uma tensão horrorosa no profissional de saúde, né? Você que já teve paciente com essa característica, eu que já tive, a gente sabe, a gente não dorme bem enquanto a gente não resolve o problema desses caras. Às vezes a gente fica uns 6 meses sem dormir bem. Mais ou menos isso. Pensando, indo dormir pensando, será que amanhã eu recebo uma notícia que fulano não está mais vivo? Né? Bom, pois bem, esses pacientes talvez, isso é um grande debate na literatura ainda, tá? Não está resolvido. Esses pacientes talvez representem um tipo de diagnóstico de transtorno em si, que é o comportamento suicida recorrente. Esses que têm comportamento suicida recorrente, ou digamos, não precisa nem ter o comportamento, que tem comportamentos para-suicidas, que ficam tentando o tempo inteiro botar a própria vida em risco, que se machucam, que se cortam, né? Que têm uma ideação suicida sustentada, quase que cotidiana. Esses pacientes poderiam ser entendidos, talvez, como um modelo de transtorno do impulso de agressividade mal gerenciada que se volta contra si mesmo, né? Característica muito desses pacientes, como traço de personalidade, é o que a gente chama de hostilidade indireta, Verdade. ironia, sarcasmo, ressentimento, pessoas que alimentam-se uma mágoa, um ressentimento que colore toda a sua vida, né? Eu não gosto de fulaninho, por quê? Porque no Natal de 1997, bicho, vamos lá, né? Já passaram um pouquinho mais de 20 anos. Não, mas você sabe que quem faz esse tipo de coisa não merece a sua confiança. E mais engraçado que é isso, né? Tem uma agressividade, portanto, ali estabelecida, mas ele não vai lá e fala, eu não gostei disso que você falou, tá? Achei isso uma tremenda, uma grosseria, uma bobagem muito grande. Não, fica alimentando ressentimento e, aspas, desconta, manda o recado para o mundo, né? Dizendo assim, mundo, eu te desprezo, pá, tento suicídio aqui do meu lado, né? Então, é certamente o seguinte, porque nesse campo, e isso marca bem a confusão das coisas, nós estamos falando de 2 coisas, nós estamos de 3 coisas, nós falamos de diagnóstico, é uma coisa. Nós estamos falando de comportamentos impulsivos, é uma coisa. E nós estamos falando de traço impulsivo, que todo mundo tem, mas só que uns têm mais elevados, e, obviamente, quem tem diagnóstico de impulsividade, quem tem problema impulsivo, vai ter esse traço mais saliente. Então, são 3 coisas distintas, mas que andam muito imbricadas, com implicações muito relevantes para a clínica. Perfeito. Você ainda tinha me pedido uma coisa assim, qual é a relação do DSM e da CID, né? Em geral, viu, Fátima?
o DSM vai e a CID vai atrás, né? Tá, perfeito. Então, o DSM-3 fez isso, a CID ainda era CID-9, era péssima a CID-9. A CID-10, basicamente, tinha as mesmas relações de diagnóstico que o DSM-3 e o DSM-4 tinha, com exceção do transtorno explosivo intermitente, que não sei por que a CID demorou mais para reconhecer o transtorno explosivo intermitente, mas já reconheceu agora na CID-11. Mas o que aconteceu? Enquanto a CID-11 parece reproduzir esse modelo do DSM-4 e expandi-lo, incluindo outros diagnósticos como internet, videogame, etc., o DSM-5 parece que estava meio incomodado com essa grande heterogeneidade, né? Dependência comportamental, agressividade e movimentos repetitivos com foco no corpo. O que o DSM-5 fez? Pegou o transtorno do jogo, o jogo patológico, que é o grande modelão, paradigma de dependência comportamental, e jogou lá na casinha das dependências. Ponto positivo, ponto negativo. Ponto positivo que, assim, já tinha passado da hora das pessoas entenderem que dependência não é só dependência de uma substância. Você pode ficar dependente de qualquer comportamento potencialmente gratificante. Sexo é gratificante? Pode apostar que vai ter gente que vai perder o controle sobre o sexo. Jogar videogame é gratificante? Gratificante. Vai ter gente, não todo mundo, mas vai ter gente que vai perder o controle com isso. Rede social, comida, né? Então, tudo aquilo que é potencialmente gratificante pode levar a uma compulsão. A transferência do jogo lá para essa nova seção dos comportamentos adictivos no DSM-5 é bom porque marca este momento. Mas o DSM-5 foi tímido, ele só botou o jogo lá e disse, um dia eu vou reconhecer as outras condições, mas não reconheceu ainda. Não foi lá e determinou critérios específicos para o transtorno de hipersexualidade ou sexo compulsivo, para as compras compulsivas, está tudo meio no ar. Né? A outra coisa que ele fez, ele pegou a tricotilomania e falou assim, esses caras não me parecem verdadeiramente impulsivos, no sentido em que, tudo bem, eles perdem o controle, mas eles não são bravos, eles não são descontrolados, eles só descontrolam sobre isso. O resto da vida deles é razoavelmente organizado, inclusive eles têm um certo apreço por ordem, são metódicos. Eu estou achando que esses caras são mais do espectro do toque, das pessoas metódicas, obsessivas. Né? A repetição aí não é por um descontrole do impulso, mas é por a repetição metódica de um gesto um tanto quanto estereotipado. Então, tricotilomania, junto com uma nova condição, uma condição já antiga, mas que foi reconhecida agora no DSM-5, que é o transtorno de escoriação, que nada mais é do que a futucagem compulsiva da pele, virou um conjuntinho desses movimentos repetitivos com foco no corpo, e hoje a tendência é abordar como algo do transtorno relacionado ao toque, né, do espectro dos transtornos relacionados ao toque. Ainda tem muito pano para discussão e controvérsia, mas esse é o status atual. E o que ficou lá? Né? Bom, primeiro que a coisa mudou, né? Chama-se assim, transtornos do controle dos transtornos disruptivos do controle do impulso, transtornos disruptivos da conduta e do controle de impulso. Então, ficou um nome maior, mas a seleção ficou menor. O transtorno explosivo intermitente continuou lá, a cleptomania continuou lá, a piromania, que eu tinha esquecido de mencionar, estava lá no 14º, continua, que é a compulsão pelo comportamento incendiário, tocar fogo nas coisas, né? Uma síndrome grave e rara, um pouquinho controversa. Enfim, ela botou lá também uma outra coisa que é interessante, que é o descontrole do comportamento por um traço sociopático, né? Porque é isso. Se eu tenho empatia pelos outros, eu tendo a inibir um pouquinho meu comportamento. Não vou fazer isso porque eu vou magoar fulano, não vou fazer isso, isso não é certo, não vou fazer isso porque vão me reprovar. Se você não está muito aí ligando para o que os outros pensam de você, ou da sociedade, de uma maneira geral, você fica meio bicho solto no mato, né? Então, eu concordo aí que acho que é apropriado o que o DSM fez. Olha, existe um modelo de ansiedade que não tem a ver com gerenciamento da agressividade ou dos desejos, mas tem a ver com uma certa falta de sensibilidade social ou falta de déficit empático. Aí ele trouxe, né, o transtorno social de personalidade, trouxe o transtorno de conduta da infância e adolescência, que, se não tratado, vai dar no transtorno de social de personalidade do adulto.
E trouxe também o transtorno opositivo desafiador da infância, que parece uma espécie de cruza de deficiências empáticas com mau gerenciamento de raiva, frustração e irritação. Sim. Né? Então, o que ele tentou fazer no 10º? Ele tentou fazer essa sessão ficar mais circunscrita à dificuldade de gerenciamento da agressividade e das condutas socialmente transgressoras. Coloca cleptomania, piromania, transtorno de conduta, transtorno opositivo desafiador, transtorno antissocial de personalidade, transtorno exclusivo intermitente. Ficou esse conjuntinho lá. Olha, quando você circunscreve, você começa a desenhar mais claramente, né? Você faz coisas mais homogêneas e parece que facilita o entendimento. Facilitar o entendimento não é igual a facilitar a realidade. Sim, O que concordo. acontece é que, na realidade clínica, aí do seu consultório, o meu consultório, o consultório de quem nos escuta, é que a vida continua sendo complexa, variada, desafiadora, estressante e envolvente. Né? É uma coisa difícil aqui. E o que acontece? Duas coisas. Então, tem que entender que, lembra que eu falei, olha, uma coisa é diagnóstico, outra coisa é comportamento, e uma terceira coisa é a impulsividade enquanto um traço, uma coisa que está na alma de cada um de nós aqui. Todo mundo é impulsivo. Desculpa, Fátima, você é impulsivo, eu sou impulsivo, quem nos escuta é impulsivo. A diferença é, uns são só um pouquinho, outros mais ou menos, e outros são um montão. Esses são um montão que acabou vindo para o consultório, bicho, não estou conseguindo mais controlar a situação aqui, me ajuda. Então, primeira coisa é que a impulsividade é contínua, e aí vem o truque, ela é transdiagnóstica. Ótimo. Ela não tem muito respeito pelas categorias diagnósticas. Foi aquilo que eu falei lá no começo. A bulimia nervosa não está nisso aí. Deixou de ser impulsivo? Não. Não. Transtorno compulsivo alimentar periódico? Não. Dependência de comida, dependência de sexo. Né? Ela vai, mas assim, sem cerimônia, né? Ela vai cortando e cruzando todas as categorias. Né? E é isso, quer dizer, por exemplo, se você recebe um cara com pessoa com bulimia nervosa no seu consultório, eu vou tratar o comportamento alimentar porque é o mais óbvio. Você tem todo o meu apoio para fazer isso. Mas você vai tratar só o comportamento alimentar? Tem certeza? Porque se você fizer um tratamento tão escópico, vai deixar passar coisas importantes. Né? Que tal trabalhar com essa paciente? Como é que ela gerencia os desejos dela? Como é que ela é capaz de adiar uma gratificação? Ela é capaz de esperar o melhor momento? Ela é capaz de iniciar um processo, dizer, agora chega, tá bom? Traduz esse miúdos. Para além da comida, você deu uma olhadinha no comportamento sexual dela? É tranquilo? Costuma usar, faz sexo seguro no sentido de que, bom, transa com quem quiser, a hora que quiser, mas usa camisinha, se protege não só física, mas emocionalmente dessas situações? E a resposta provavelmente é não. E ela não preenche critério para alcoolismo, para dependência de álcool, mas, olha, ela abusa legal. Né? Então, assim, você vai ver que a impulsividade vai ter um núcleo de manifestação mais evidente, onde você vai centrar seus esforços iniciais, mas depois tem vários outros sintominhas satélites que merecem a sua atenção, porque, do contrário, o seu tratamento não é integral, holístico ou abrangente o suficiente para dar ao paciente o conforto que ele necessita e merece. E mais, né? Quer dizer, se você foca muito numa coisa, você até consegue, a força de muito esforço e comprometimento seu e do seu paciente, que você suprime aquele comportamento, mas aí os outros comportamentos não tratados se candidatam a substituir aquele que foi suprimido. Sem dúvida. Então, que tal tratar a causa base? Ao invés de ficar cortando uma cabeça ali, corta outra cabeça ali, parece uma hidra de lerna, cada vez que você corta uma cabeça, nasce duas no lugar. Vai no coração da besta. Vai na impulsividade. Que é essa coisa transdiagnóstica. Tá, que bom, que legal. Mas cadê essa impulsividade? Quem que ela é? Onde eu encontro? Eu falei do coração da besta. Então, onde é que está esse coração que eu vou lá e... Né? Todas as cabeças caem por terra. Vai parar de se descontrolar com comida, vai parar de se controlar com sexo. Que legal! Aí, de novo, né? A vida complica. Essa besta não tem
um coração. Essa besta tem, da última vez que eu contei, a besta, não, esse fenômeno, né? 5 corações. O que eu quero dizer? A impulsividade, ela não é simples, ela é complexa. Ela não é unidimensional, vai de 0 a 10. Ela tem 10 escalinhas, ela tem 5 escalinhas que vão de 0 a 10. O que eu quero dizer é o seguinte, você pode estar perdendo o controle porque você tem um tipo de impulso que te desafia demais. Ou você pode estar perdendo o controle porque tem um tipo de freio que deveria deter esse impulso, mas não está detendo. Então, a complexidade da impulsividade é que ela é um fenômeno dinâmico. Você tem freios e você tem aceleradores. Para efeito didático, a gente montou um modelo chamado modelo ACEDA. A-C-E-D-A. 5 letrinhas. A de afeto, C de cognição, E de empatia, D de desejo e o segundo A, agressão. Então, o que isso quer dizer? Né? É um modelo didático para as pessoas entenderem melhor como é que funciona essa dinâmica da impulsividade. O A, o C e o E, afeto, cognição e empatia, são freios, são instâncias reguladoras dos impulsos. Né? O A, o afeto, principalmente o afeto negativo, é a primeira instância reguladora. Eu vou fazer alguma coisa. E aí dá aquele friozinho na barriga. Ai, meu Deus, que desconforto, que medo, que ansiedade. Melhor não, melhor não. Ou será? Deixa eu pensar um pouco. Quer dizer, é a primeira instância que te freia e diz, cara, analisa isso direitinho e vê se realmente vale a pena. Analisa, já vamos para o próximo patamar. Cognição. Isso, uma coisa um pouquinho mais elaborada. Tipo, dá uma olhadinha no contexto, olha quais são os elementos que estão aí no ambiente. Lembra outras situações parecidas com essa, quando você foi tentar se envolver com isso, qual foi o resultado? Foi bom, ótimo, faz. Não foi bom, não faz. Foi bom, mas foi ruim, porque teve uma coisa boa, teve uma coisa ruim. Então, vou fazer o seguinte, faz uma parte, mas não faz essa outra, para poder ver se você garante o que é bom, mas evita o que é ruim. Ou seja, atenção, planejamento, execução, monitoração dessa execução, para, eventualmente, ter a flexibilidade mental de poder trocar o curso da sua ação. Tipo, opa, o resultado atingido não era aquele que é o esperado, eu preciso reformular. Então, esse é todo um modelo de cognição, também conhecido na neuropsicologia como funções executivas. Né? Então, o que acontece? Se você tem uma instabilidade dos afetos, é uma primeira instância de possibilidade de perda de controle, porque seus afetos são confusos, eles não conseguem sinalizar para você aquilo que você deveria fazer. O paradigma clássico disso é o transtorno borderline de personalidade, né? É aquele tumulto, era isso que eu ia falar para você. Aquele tumulto e turbilhão de emoções que eu já não consigo mais me direcionar com base nisso. Né? E veja, o transtorno borderline de personalidade é um modelo clássico de impulsividade que não está classificado como transtorno do impulso. Mas quando a gente abandona um pouco essa ideia de ficar estudando só diagnóstico e entra para estudar fenômenos clínicos, mesmo que complexo com a impulsividade, a gente começa a ter uma ideia melhor de, né? Por onde eu vou? Essa impulsividade é a base de afetos inconstantes, então vamos entender o que está causando essa inconstância de afeto e direcionar o tratamento para isso. Não, os afetos até que são razoavelmente preservados, mas é que fulano planeja mal para caramba, né? Quer dizer, ele começa, dali a pouco ele se perde. O modelo paradigmático, embora não exclusivo aqui, dessa impulsividade secundária à disfunção cognitiva, a segunda letra do modelo, C, é o transtorno de déficit de atenção, né? Déficit de atenção e hiperatividade. É um clássico, não é o único, mas é o clássico. São aquelas muitas variações que a gente coloca o transtorno de déficit de atenção, entre eles principalmente, mas não único, que a gente chama das disfunções executivas. Né? Aí vamos para a terceira letra. Lembra, são 3 letras que definem três instâncias diferentes, né, e progressivamente mais sofisticadas de freio, regulação, etc. A gente vai chegar no E de empatia. A empatia é, de fato, muito sofisticada, porque o exercício empático ele exige algumas coisas que são relativamente elaboradas.
primeira coisa é você olhar para você e dizer assim, eu me percebo como pessoa que se sente assim, ou que está sentindo isto nesse momento. Estou percebendo que eu estou angustiado. Tem gente que já tem dificuldade aí, né? Tem gente Sim. que sente que está incomodado, não sabe nem nomear o que está sentindo, ou qual é o significado disso que eu sinto. Então, eu estou sentindo que eu estou angustiado. Eu reconheço que essa angústia está associada a uma ideia, né, recorrente na minha cabeça de que, por exemplo, as pessoas não me levam a sério. Né? Sim. Bom, estou só usando exemplos, pode ser N coisas, mas não só eu tenho essa dificuldade de reconhecer os meus afetos e cognições, como eu tenho muita dificuldade de olhar para frente, estou vendo a Fátima aí na telinha, e eu tenho que supor que, sim, Fátima também sente e pensa, como eu, mas não é eu. Então, Fátima pensa, sente as coisas que Fátima sente, Fátima pensa as coisas que Fátima pensa. Mas como eu sou medianamente inteligente, eu acho que eu posso me arriscar e tentar imaginar o que é que Fátima sente. Tentar imaginar o que é que Fátima pensa. Pensa. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer uma conciliação. Aquilo que eu sinto, penso e desejo, quais são as minhas intenções, precisam combinar com aquilo que Fátima sente, pensa e pretende, intenciona, deseja, para que a gente construa juntos uma situação ganha-ganha. Você fala, nossa, mas que complicado. É complicado, mas a gente faz isso todos os dias sem nem perceber, né? A gente levanta de manhã, coça a cabeça assim, dá uma espreguiçada, sai do quarto meio sonolento, cruza a primeira pessoa ali que mora conosco, a gente sorri e diz, bom dia. Começou o exercício empático. Nesse gesto simples, eu estou dizendo assim, na verdade, eu estou dizendo assim, olá, como vai? Vai. Não trago intenções agressivas, pelo contrário, sinto-me amistoso. Olha o meu sorriso. Né? Tudo isso num gesto simples. Bom dia. Como... Paralisou. O que acontece? Está cortando? Cortou. Oh, que pena. Mas Cortou eu acho que aonde? deu para ouvir. Acho que é assim, olá, bom dia, como vai? E aí você teve um dado que nem Isso. eu ouvi. Então, eu digo olá, bom dia, como vai? E sorrio, né? E um gesto simples como esse, na verdade, quer dizer o quê? Olhe, despertei hoje sem inclinações agressivas, na verdade, até me sentindo amistoso, gostaria de interagir com você dentro desta possibilidade. Um simples sorriso e um olá, como vai, fazem o truque. Né? E assim nós vamos exercendo esse exercício, realizando esse exercício empático, minuto após minuto, sem perceber. Né? Há pessoas que falham miseravelmente nisso. Não conseguem perceber quais são os seus estados emocionais e cognitivos, não conseguem perceber qual é o estado emocional cognitivo alheio, ou se conseguem, não conseguem fazer essa conciliação, ou se pode fazer essa conciliação, eventualmente não liga, não se importa, não está nem aí. Dane-se o que você quer, o que você pensa, o que você sente, eu sou mais eu, vai ser do meu jeito. E se eu sou mais eu e vai ser do meu jeito, esse déficit empático, que, novamente, tem muitas variantes, mas a forma mais recorrente, paradigmática, é aquele traço antissocial, que é a marca do transtorno de conduta da infância e adolescência e do transtorno antissocial de personalidade. E aí nós fechamos, então, as três primeiras letras do modelo, né? O A, o C e o E. Quer dizer, a impulsividade por falta de controle dos afetos, a impulsividade por falta de controle da cognição, a impulsividade por falta de controle da empatia. Mas o que tudo isso está tentando controlar? Os impulsos primários. Quem são esses impulsos primários? Nós podemos, de forma bem grosseira, para ser didático, dividir esses impulsos em duas instâncias, o D e o A do modelo final, né? O ACTA. Então, falei dos treinos para falar dos aceleradores. Um grupo, um conjunto de impulsos, são aqueles impulsos de incorporação, de aproximação, de interação, são os meus desejos, apetites. Estava com vontade de conhecer aquele restaurante novo, comer um sushi bem legal.
né? Olha lá, tem um povo bacana e bonitão, eu queria ser né? Queria me aproximar deles, né? Impulso de aproximação, de incorporação, de interação, certo? E tem os impulsos inamistosos, os impulsos de preponderância, de eu é que mando aqui, né? Ou também pode ser um impulso é sempre um impulso de destruição, né? De rechaço. Sai que isso aqui é meu, Sim. ou olha, você está me ameaçando. São os impulsos agressivos, certo? Então, de repente, os seus afetos vão bem, a sua cognição vai bem, a sua empatia vai bem. O problema é que seus desejos são a flor, você vive os seus desejos como coisas assim, a flor da pele. E aí você vai ter alguma dificuldade, muito provavelmente, naquele campo das dependências comportamentais que já discutimos, né? Compra, sexo, comida, etc, etc. Dependências tecnológicas, redes sociais, videogame, etc. Sim. Ou a questão é, seus desejos até que vão bem, os freios vão bem, mas, cara, você vive um caldeirão de agressividade e você precisa entender por que você está vivendo isso, né? Ou não é você que vive, seu paciente vive isso, por que seu paciente está sempre numa atitude aguerrida e beligerante? Por que ele está sempre pronto a descer o malho como se a vida fosse um ringue de boxe, contínuo, sem pausa, infinitos rounds? O que leva uma pessoa a lidar com o mundo dessa maneira? Eu acho que, possivelmente, algo na linha do condicionamento social, né? Aquela coisa mais bandura possível, do aprendizado social. Certo. Você cresce numa casa em que as situações de impasse são recorrentemente resolvidas por confronto e vence o mais forte, é a lei do mais forte. E aí você aprende que na vida é assim. Quando houver um impasse, um conflito, a saída é o confronto e que vence o mais forte. Então, você precisa ser um forte entre os fortes ou você só vai perder. Né? Esse é um mecanismo forte. E muitas vezes, nesse contexto, evidentemente, o indivíduo desenvolve um senso, né? Não só um senso, mas uma vivência real de abuso, de frustração, de acuamento, né? Aonde, se ele não for forte, ele tem no mínimo fingir que ele é muito forte, muito bravo. Né? O melhor exemplo para mim é dos cachorros que se encontram na rua, né? O cara sai com aquele dog alemão imenso, é um cão pacífico, e o outro sai com o chihuahua. Pode ter certeza, quando os cachorros se encontram, quem enlouquece, grita e berra é o chihuahua, né? O dog olha assim e fala, tá, bacana. E o chihuahua tá lá. E, basicamente, o que o cachorrinho está fazendo, ele está se sentindo super ameaçado, né? Acuado mesmo. E aí ele precisa dizer, eu também sou grande, eu também sou forte, eu sou feroz, cara, não se envolva comigo, não se mete comigo, não. Enfim, tá. Esse é o modelo, né? Quando você entende melhor os fundamentos biológicos, sociais, psicológicos e formativos desse processo, aí você está realmente, vamos dizer, habilitado a tratar a impulsividade das pessoas que lhe procurarem para esse fim. Mas isso é importante? Mas isso é importantíssimo, né? Porque, de repente, a gente olha hoje em dia, parece que a clínica está resumida a tratar ansiedade e depressão. Isso é legal, isso é importante, mas, putz, não existe só ansiedade e depressão, né? O mundo é uma miríade de possibilidades. Eu diria que, olha, os transtornos do impulso, se você começar a prestar atenção, esse mesmo paciente que está deprimido, não está deprimido de graça. Está deprimido porque perdeu o controle, mandou o chefe às favas, perdeu o quarto emprego, está se divorciando pela segunda vez, né? Então, os impulsivos, eles estão aí. Eles são uma demanda, olha, majoritária do que chega para um serviço de saúde mental privado ou público. Eles só não ganham um realce maior porque aquilo que eu não pergunto, eu não enxergo. Aquilo que eu não vou investigar e buscar ativamente, eu esqueço, não vejo, negligencio, né? Então, desculpa fazer o nosso merchan aqui, mas eu vou fazer, né? Se você ficou minimamente tocado, puxa, é mesmo, mas eu gostaria de melhorar isso,
Faz o nosso curso aí, meu. O nosso curso da Associação Exatamente. Viver Bem com a Cognitiva Ciência, que é de formação em transtornos do impulso, e mais do que só os transtornos do impulso, aqueles oficialmente reconhecidos no Código de Classificação, mas, na verdade, uma formação clínica para abordagem da impulsividade enquanto desafio terapêutico. Pronto, falei. E falo É demais, isso né? aí. Não, você sabe, você estava falando, e eu estava pensando aqui, né? Há um tempo atrás eu recebi um rapaz, né? Que ele não tem mais, né, não mais conteúdo impulsivo por falta de espaço. Porque se tivesse espaço, ele talvez teria mais, né? Então, você estava falando, eu estava me lembrando dele, é um rapaz novo, teve uso de substância, tá? Ficou internado, passou por internação mais de 6 meses, foi diagnosticado com bipolaridade, então ele tem um transtorno bipolar, e, como não, ele tem déficit de atenção e hiperatividade. Então, quando você olha para isso, irmão, o que você pensa sobre isso? Ah, bom, esse rapaz, ele é eu já falei Lógico que eu não estou tantas tirando coisas. dado nenhum, né? Não, mas você tocou num ponto importante. Esse tipo de apresentação clínica, como se já não bastasse toda a complexidade comentada até aqui, ele é o complexo do complexo. Ele é aquilo que a gente chama de multi-impulsivo. Possível. Né? Então, assim, nos serviços especializados, eu diria que 1 em cada 7 pacientes são múltiplos. É o seguinte, tem um serviço especializado em transtorno alimentar. Você vai ter lá transtorno compulsivo alimentar periódico, bulimia nervosa, anorexia nervosa. 15% desses pacientes, ou 1 em cada 7, tem o transtorno alimentar, mas, na verdade, estão atirando para tudo quanto é lado. Se tivesse ido lá no serviço de álcool e drogas, ia ser diagnosticado como dependente de álcool e drogas. Aliás, 15% das pessoas que estão no serviço de álcool e drogas têm problemas com álcool e drogas, mas tem problema com comida, com compra, com sexo. É multi-impulsivo. Esses pacientes multi-impulsivos, creio que não seja uma coincidência, com frequência são diagnosticados como transtorno bipolar, ou estão no espectro bipolar, ou são diagnosticados com déficit de atenção e hiperatividade, exatamente o que você contou. Por quê? Bom, às vezes é um equívoco diagnóstico. Alguém vê um cara atirando para tudo quanto é lado e fala, não é possível, isso aí tem que ser bipolar. Mas você vai ver, não tem ciclagem, não tem histórico familiar, então não era. Mas em muitos casos é. Se não é bipolar, está no espectro. Sim. É a mesma coisa em relação ao TDAH. Às vezes não é um TDAH franco, mas tem uma disfunção executiva bastante evidente. O que isso denota? Denota o seguinte, que essas pessoas estão com déficits nos freios mais básicos do comportamento, que são afeto e cognição. Então, quando esses freios falham, eles não vão liberar só um comportamento, eles vão liberar uma gama muito variada de comportamentos. Toda vez que eu olho um paciente multiimpulsivo, eu investigo com muito cuidado se ele poderia estar no espectro bipolar ou se ele não tem um transtorno bipolar franco. E também dou uma investigada no teste de atenção e nas funções executivas de uma maneira geral, porque, via de regra, esses pacientes estão acompanhados desses fenômenos. E não é só um prazer da entomologia classificatória, de botar as pessoas, cada um nos seus quadradinhos. É, na verdade, um esforço de compreensão clínica para poder estabelecer a melhor estratégia terapêutica devidamente personalizada para o perfil de cada paciente. Concordo com você. Concordo com você. Ele é novinho dentro do atendimento, ainda estou na fase de avaliação, mas você percebe isso. O que eu percebo hoje, na realidade, que existe uma estabilidade na bipolaridade, mas ele tem o diagnóstico fechado, tá? Eu tenho dúvida. Esses casos... Porque ele está tão estável, e assim, e o que está aparecendo mais, né? O déficit de atenção e hiperatividade. E porque o uso de droga parou. Veja a delicadeza da situação, né? Você tem que estar bem seguro de que é uma coisa ou não outra, porque se, por exemplo, você está diante de um bipolar, ou você
errou o diagnóstico. Isso não é um déficit de atenção e vai dar um estimulante, você pode piorar a instabilidade. Não, é um déficit de atenção. Tá, então vou dar um estimulante. Pô, você vai dar uma droga com potencial de abuso para um cara que já tinha abuso antes? Não é uma contraindicação absoluta, mas, no mínimo, é algo que pede cautela. Então, esses casos não são óbvios mesmo, né? E muitas vezes a gente vai para casa com a dúvida e volta e pensa. E às vezes o que a gente precisa fazer é um teste terapêutico. É investir numa hipótese e se você estiver correto, e se você estiver fazendo o tratamento adequado dessa sua hipótese, não, realmente eu acho que ele não está no espectro bipolar, ele está no espectro das funções executivas. Do ponto de vista aí aí é você que diz, né? Mas deve fazer um treino de reabilitação cognitiva, né? Cognitive remediation, tem uma, né? Remediação cognitiva, tem um monte de coisa que você pode fazer ali, treinos cognitivos. E do ponto de vista medicamentoso, possivelmente um estimulante, mas vai ter que pensar com muita tranquilidade que estimulante é esse, e talvez até envolver alguém da família para dizer, olha, você administra esse remédio porque ele tem potencial de abuso, eu não quero fulaninho voltando aqui pedindo, me dá mais uma caixinha essa semana. Caixinha. E Mas veja isso. que essa interação que nós temos, né, Fátima? A gente dá vergonha de dizer quantos anos a gente está junto, mas estamos bastante tempo. Então, bastante tempo. Não importa, é bastante tempo. Não importa. Já não cabe mais nos dedos da mão. Mas essa interação próxima dos profissionais é muito importante, agir de uma forma integrada. Olha, Concordo plenamente. E quando o paciente permite, quando existem, né, familiares envolvidos e interessados também. Então, você faz uma rede de suporte, respeitando a autonomia do paciente, e vai construindo o tratamento, preservando aí a identidade da pessoa, a privacidade dela, mas, ao mesmo tempo, trocando opiniões. Fátima, essa semana eu aumentei o remédio. O que você sentiu aí? Nossa, mano, o cara está numa agitação. Opa, então, peraí. Melhorou muito. Que bom. Então, tá, né? Fátima, você percebeu aí que, não sei, às vezes eu falo alguma coisa para ele, da mãe dele, parece que ele fica meio, não, mas isso é um problemaço que a gente está tratando. Fala, então tá bom. Essa integração dos olhares, E na dos realidade eu diferentes olhares concordo. é muito importante. Exatamente, eu concordo, porque na realidade assim teve um momento que eu entrei em contato, sim, porque ele, agora eu não vou me lembrar qual era a medicação que ele estava tomando, mas ele vinha completamente apático. Uhum. Eu não conseguia fazer nada. Tá? Ou ele vinha completamente elétrico, porque não dava medicação. Então ficava... Eu falei, gente, tem alguma coisa acontecendo aqui. O menino pulava no meu sofá. Tá? Conversava, ele virava, ele ia. Eu falei, gente, isso aqui está uma guerra. E entrei em contato, falei, olha, alguma coisa está acontecendo. Eu estou dando a medicação em casa de uma forma diferente, não seguindo, né? Ou não era essa medicação. Ou era essa medicação mesmo, primeiro ponto. Tá? E aí, na realidade, o que era? Não, punham a medicação, na realidade, aquela medicação, até o psiquiatra falou para mim assim, Fátima, ele não pode tomar essa medicação indo para você. Uhum. Tem que dar uma outra medicação, ele não pode ficar apático, mas ele não pode ficar elétrico. Uhum. E ele tinha a medicação lá. Uhum. Deram um rolo na medicação que não virou uma confusão comigo. Posologia. Não respeitaram horário, né? E assim, não, tudo bem. Se tomar às 8, tomar às 9, tomar às 10, não tem problema. Uhum. Não, se tomar depois da 1 também, não tem problema. Né? Evidentemente, você fica, né? O terapeuta fica meio amarradão, né? Você fala, Mas veja, agora? a sua observação é muito importante, porque aí você vai avisar. Porque, qual é o lado do médico? O médico... a gente tem certas limitações, a gente deveria se esforçar por diminuir essa limitação, mas é inerente. Eu falo para o paciente, tome esse remédio aqui todo dia às 8 da manhã. E de preferência em jejum, ou junto com o café da manhã, porque isso melhora a absorção. Vai ser seguido? Sabe Deus. Né? E eu tenho como saber? Não. Às vezes eu fico perdidão. Até porque o médico, pela dinâmica de atendimento, você passa um psicofármaco, você precisa até de 4 semanas para observar,
Nos casos mais graves, a gente marca, nos casos mais graves, a gente marca retorno mais próximo, mas o padrão é para daqui a um mês, para daqui a 2 meses. E nesse intervalo, você não sabe o que está acontecendo, mas o psicólogo, por exemplo, outros profissionais também de saúde mental, pela natureza do seu trabalho, que vem o paciente mais a miúdo, podem manter a gente informado, né? Então, é muito importante. Concordo plenamente, né? Eu acho que isso, na realidade, em todos os sentidos, não importa com que tipo de patologia você está trabalhando, Uhum. né? Mas a conversa entre os profissionais eu acho fundamental. Uhum. Fundamental. Porque esse rapaz também tinha como é que a gente chama? Me fugiu o nome agora, vê se me ajuda. Aquele que acompanhamento terapêutico. Tá. Tá? E eu achei que o acompanhamento terapêutico estava sendo feito por psicólogos. Uhum. Não estava. Era um acompanhamento leigo, no máximo nível técnico? Era um acompanhamento técnico, tá? Uhum. Para ver se ele tomava medicação ou para ver se ele fazia o dia a dia dele, né? Mas sem nenhum acompanhamento assim de introduzi-lo novamente, Uhum. desenvolvendo habilidade social, porque ele perdeu completamente a habilidade, né? Já tinha dificuldade na habilidade, até foi buscar droga para ver se soltava mais, né? Não. Então, o que ele fazia? Exercício físico o dia inteiro. Uhum. Andava de bicicleta, jogava bola. Bem hiperativo, né? Bem imperativo. Agora, Bem é um caso imperativo. desafiador, porque por um lado você fala hiperativo, a oscilação do comportamento parecia estar vinculada a alterações aí, ou irregularidade na tomada da medicação, mas também poderia ser um indicativo da bipolaridade, ou seja, o casinho que você tem que ficar de olho. No olho. E, assim, se alguém se angustia ao escutar essas histórias, eu tenho que dizer o seguinte, ó, isso aí muitas vezes é a média do que a gente está tratando, não é? Mas a longitudinalidade, né, e um olhar crítico, a flexibilidade para reformular seus diagnósticos, suas hipóteses e as suas estratégias terapêuticas é fundamental. Se você tiver essa flexibilidade, a longitudinalidade mata a charada. E aí você vê o paciente não um dia, você vê o paciente 1 dia, 2 dias, semanas e meses, e aí você consolida uma compreensão do quadro. E aí as coisas vão. É que, em tempos atuais, todo mundo quer resultado rápido, né? O pessoal dá um clique, baixa o texto. Se o texto leva mais de 5 segundos para baixar, já clica no outro clique. Exatamente. E o comportamento não dá, né? humano, não só para a compreensão daquilo que a gente atende, leva um tempo, mas também assim, a intervenção, a gente faz a intervenção hoje, mas é a somatória de muitas intervenções que depois de um tempo conseguem uma modificação significativa. Quando o tratamento é bem conduzido, as pessoas têm a paciência de aguardar o resultado, as coisas vão bem, né? Mas é um trabalho extra hoje em dia. Por sinal, tem a ver com essa questão da impulsividade, acho que não são só os pacientes, acho que a nossa cultura anda muito imediatista e impulsiva. Concordo. Né? É um desafio, além de tratar a impulsividade dos pacientes, é tratar a inquietação da família, da sociedade de uma maneira, da sociedade cultural de uma maneira geral, por resultados rápidos. E às vezes não acontece assim, né? Se fosse possível, estava ótimo, mas assim, se eu tiver que escolher, eu prefiro resultados consistentes e consolidados do que rápidos. Eu consigo até uma resposta rápida, assim, mas aí o cara vai ficar com efeitos adversos, eventualmente travado ou sedado, e ninguém quer isso. Né? Exatamente, concordo. Então, para ter, assim, há que ser efetivo, mas há que ser paciente e suave, que aí você consolida as mudanças. Né? Exatamente, concordo. Bom, irmão, adorei estar aqui com você. Opa, Você também é muito acha que eu não agradável. vou te chamar de novo? Vou, meu amor. Você que se vire para atender o meu pedido. Né? Tudo bem. Hoje a gente falou assim, meio que um pouco de tudo junto, misturado ao mesmo tempo. Claro. Aí depois a gente pode focar, até para chamar atenção da impulsividade alimentar, ou na impulsividade dos jogos. Exatamente. Mas, aí nós vamos quebrando. Me permita sugerir, porque eu também não acho que assim tem que ser o Evangelho segundo a irmã. Não.
para cada uma dessas segmentações de impulsividade, a gente podia ter um coleguinha junto, né? Porque por exemplo, tem uns caras assim que estão trabalhando, estão voando baixo assim, nessa área da internet, das redes sociais, do videogame. Apostas, você sabe, eu estou estudando isso faz 20 anos, eu posso falar, mas também trago uma outra participação especial. Legal. Bom, quando vocês quiserem, né? E também é muito importante escutar aí o que vem das ruas, né? Ah, por favor, fale mais sobre isso, né? Exatamente, E aí, exatamente. e aí direcionar. Exatamente. Eu estou pensando em novos convidados também, tá, Mano? Uhum. Evidentemente, especificamente em alguns temas, eu acho importante isso que você falou, né? É, Pensei na Liliana Seger, para ela vir falar um pouco a turminha do pavio curto. do pavio curto, né? Eu acho importante, né, as pessoas terem um pouco mais de conhecimento e, lógico, né? A ideia também é que elas possam cada vez mais, porque você falou algo muito importante, que é o seguinte: as pessoas estão muito diferentes, as pessoas estão muito mais impulsivas. Assim, isso é uma coisa engraçada, porque de tempos em tempos parece que certos fenômenos voltam, né? Então, por É, exemplo, isso acontece sempre que entra, por exemplo, uma mídia nova. Então, até com história em quadrinhos isso já acontece. Aliás, com o livro impresso, né? Olha, depois que imprimiram o livro, agora é conhecimento para qualquer um, tem gente que não tem capacidade de lidar com esse conhecimento, vai haver descontrole. Talvez houve, assim, não de imediato, mas assim, de fato, depois que Gutenberg imprimiu a Bíblia, as pessoas começaram a ler e foram lá questionar a Igreja Católica, tipo, mas tem certeza aí que você está falando? E aí deu o cisma, o movimento protestante, etc. isso, exatamente. Mas não é você, a gente também não vai, né, circunscrever o conhecimento, porque isso vai causar transformação, porque isso é inevitável. Mas aí depois, por exemplo, história em quadrinho. História em quadrinho teve um cara lá, um psiquiatra austríaco que migrou para os Estados Unidos depois, chamado Dr. Vertan, que dizia que os quadrinhos iam perverter a mente dos jovens. Aí depois foi o rádio vai arrasar com todo mundo. E agora o pessoal está numa coisa assim muito paranoica com a internet. Olha, a internet, meu filho vai ficar um viciado. Olha, não é inócuo, mas também não há que exagerar. Há que incorporar e regular, né? E esse é o desafio, não adianta demonizar. Agora, se por um lado parece que certas atitudes são recorrentes, a gente fala assim, nada mudou, por outro lado, mudou demais, né? Porque, por exemplo, a história em quadrinho ou a televisão alcançou um número razoável de pessoas, mas o tanto que a internet alcança, o tanto que a internet potencializa acesso à informação, é algo que só tem comparação com a história da prensa do Gutenberg, né? Sim. Então, ao mesmo tempo que a gente está vendo as coisas se repetirem, eu acho que elas se repetem com mais intensidade, um ciclo muito mais veloz, a gente fica mesmo um pouco perdido, né? E aí a gente vai Concordo. precisar entre Equilibrar. esse equilíbrio entre já vi tudo isso e nossa, o mundo está perdido, tem que ter alguma uma saída elegante para isso tudo. Sem dúvida. Na realidade, o mundo não está perdido, ele está veloz só. Você é bem otimista, né, Fátima? Estou bem otimista. Ele está veloz. Agora, o quanto a gente acompanha, ou o quanto a gente quer acompanhar, também interfere nisso, né? Você sabe que assim, o principal que a gente discutiu hoje aqui, que é o que nos toca, é o que a gente está mais Exatamente. habilitado, é o impacto na esfera individual, né, do trabalho clínico, do entregue pessoa a pessoa que a gente faz. Mas tem uma dimensão social, uma dimensão global dessa questão da impulsividade humana, esse apetite nosso que não acaba nunca por informação, por comida, por interação, que nós estamos buscando a produção infinita no mundo de recursos finitos, né? E aí, e fazendo isso em ciclos cada vez mais rápidos, a gente esteja
correndo, esteja acelerando a tal ponto que a gente não vai conseguir frear. E aí vai dar com a cara na parede ou vai cair do penhasco. Eu quero dizer assim, uma hora dessas a gente vai esgotar os recursos, vai causar uma deterioração irreversível do ambiente, né? E aí já era. Aí não tem Sem mais dúvida. caminho, não tem volta. Então é isso que eu quero dizer. Eu acho assim, eu acredito que o avanço tecnológico, se bem utilizado, vai reverter em benefícios e vida melhor para todo mundo. Mas tem que Concordo ver se a gente não plenamente. perde o controle, se a gente, no processo, tentar fazer isso, a gente não perde o controle, não age de maneira impulsiva e irracional e põe tudo a perder, né? Toda a trajetória que tivemos até aqui. É verdade, concordo com isso. Valeu, Tá. irmão, muito obrigada. Baita viagem no Tá? final, mas assim é que é. Não tem problema. Não tem problema, faz parte. Né? Okay. Mas, na realidade, é isso, né? Eu acho que você fechou legal, é isso. A dimensão sabe? Micro, o nosso microcosmo individual, Não. a família. Porque quando começa a interferir, cosmo. Exatamente, quando começa a o teu movimento começa a interferir em todas essas relações, nas suas relações, esse é o grande complicador. Eu deixo de ir a uma festa, eu deixo de falar com meu pai, eu deixo de ver meu irmão, porque eu tenho que ficar na telinha. Né? Sim. Então, isso eu não trabalho, eu não estudo, né? Eu fico ali. Né? Então, esse não diria a grande preocupação, mas é a preocupação de todos nós profissionais, né? De que não exista um freio em relação a isso. Perfeito. Concorda? Não tenho mais nada a acrescentar. Então, um beijo para você, meu querido. Obrigado, amigas. Obrigado. Até logo. Tchau, querida. Tchau, querido. Tchau, tchau. Então, só para finalizar, né? Chegamos ao fim dessa conversa e encerramos a edição do nosso Papo Cabeça e queremos agradecer muitíssimo a participação do professor Hermano por sua brilhante contribuição e também o nosso muito obrigado à nossa diretora e professora Fátima Vasques. Lembrando que qualquer dúvida sobre os nossos cursos, na descrição do vídeo você encontrará o link do nosso site para maiores informações e também o WhatsApp do nosso comercial. Agradecemos a todos e até o próximo Papo Cabeça.